Então, vamos conversar agora com a doutora Mara Carvalho. Um bom dia, doutora. Bom dia, Milton. Tudo bem? Tudo jóia. Bem-vinda de volta. Obrigada. O que nós vamos conversar hoje, Então, doutora? hoje eu trouxe um aparato de perguntas que são muito... Eu sou muito questionada nas redes sociais e eu resolvi responder aqui na rádio para os ouvintes. Bacana. E falei lá que para eles acompanharem aqui que as respostas estariam todas aqui. Olha só, o que acontece? É uma pergunta que é muito corriqueira, são casos do dia a dia. Sim. Vivo em união estável e meu marido está transferindo os bens para a filha do primeiro relacionamento. O que eu posso fazer? O que você acha que a pessoa pode fazer, Hamilton? Mas que coisa, hein? Ele está com a pessoa e está transferindo para outro? Isso, está transferindo para outra. Não pode, né? Eu acho que não pode. Ou apenas pelo menos 50% disso, né? Aí o que acontece? Vamos aqui. Vive em união estável. Minha primeira dica, casem. Porque quando você é casada, a gente não consegue fazer a transferência dos bens sem a assinatura do cônjuge. Primeira dica. Porque as pessoas não conseguem hoje diferenciar direito. Tanto faz união estável como casamento. Sim, quando a gente traz para o dia a dia, realmente não há diferença. Mas quando a gente vai para essas nuances, traz muita diferença. O casamento, ele resguarda melhor as partes. Então, esse é o primeiro ponto, a primeira dica. Vamos regularizar essa situação. Em vez de viver, entre aspas, clandestinamente na união estável, vamos casar. Outro ponto. Aqui a gente precisa fazer o percurso. O ideal é ajuizar uma ação de reconhecimento da união estável. Inclusive com data pretérita. Então, a gente pega todo o lapso temporal onde foram adquiridos esses bens. E a gente comprova que ela tem direito a 50% desses bens. Então, eles não podem ser transferidos dessa forma. Sim. Então, esse é o primeiro ponto. A segunda pergunta. Traí meu marido, mas eu não trabalho. Se o meu marido descobrir e quiser o divórcio, eu tenho direito aos alimentos? Boa pergunta. Você tem? Será que tem? Agora você me pegou. Pois é. Em regra, o infiel, ele não tem direito à pensão alimentícia. É mesmo? Não tem. Eu pensei que isso tivesse sido mudado nos últimos anos. O infiel não tem direito à pensão alimentícia. Sim. Quando a gente fala partilha de bens, não, aí é outra tudo permanece história. a mesma coisa. Mas eu acho que até abuso. Você foi traído, ainda tem que pagar na pensão alimentícia? Não, e aí foi traído, largou, ela tá com outro, ainda tá pagando para ela ficar com outro, né? Exatamente. Ou ele, então, né? aqui, qual a orientação? Acho que ela tem que organizar um plano de ação lá com o namoradinho e buscar alimentos lá. Porque certeza. com o marido, em regra, aqui não tem direito à pensão alimentícia. Olha essa outra questão aqui. Paguei alimentos gravídicos e quando a criança nasceu, fiz o exame de DNA e descobri que eu não sou o pai. Posso cobrar o valor de volta? Eu acho que deveria. Deveria ser por... Às vezes que você goste muito da criança, não, tá, deixa passar. Mas eu acho que deveria receber. Na verdade, aqui, o que acontece? Os alimentos gravídicos, ele pode cobrar do pai verdadeiro. Ele vai lá no pai verdadeiro e fala, paguei uma obrigação que é sua. Reembolsa, me dá o valor de volta. E se ele for um pobre pelagato que não tiver Aí é prejuízo. É prejuízo. E com relação à mãe, ele até pode cobrar, desde que ele consiga comprovar que ela sabia que ele não era o pai. Entendi. Nem que seja 10 conto por mês, mas ela me devolve. Né? Mas assim, eu acho difícil a pessoa conseguir comprovar que a intenção da mãe... A gente comprovar a intenção, né? Sim. Salvo se ela tiver falado para algumas pessoas, as pessoas forem testemunhas, aceitarem falar em favor dele, o que na prática eu não consigo vislumbrar. Mas existe essa possibilidade. Se ele conseguir comprovar que ele sabia, aí... Que ela sabia. Difícil, mas não impossível, né, doutora? É difícil, mas não é impossível. Qual outra pergunta, né, de uma mulher, que ela falou assim, qual o regime de bens ideal para não dividir o patrimônio com os enteados? Acho que você viu que foram perguntas emblemáticas? Sim, com certeza, bem emblemáticas mesmo. Pois é. E tem como fazer isso, por exemplo? Aí o que acontece? Aí entra a moral e o direito, né? Sim. Porque se você já está entrando num relacionamento que você já sabe que o cônjuge é um pacotinho,
Já vem com a Já vem- estrutura toda, né? Exatamente. Então, algumas coisas você já sabe que você vai ter que partilhar. Agora vamos lá para a prática. Qual que seria o regime que iria assegurar? Seria o da separação de bens. Especificamente, quem fez essa pergunta aqui foi uma mulher. E eu acho, dentro da prática que eu tenho, o regime da separação de bens é extremamente prejudicial à mulher. Porque, em regra, ainda, o homem ganha mais. Sim. Essa é a realidade. E aí, o que acontece? Ela vai ficar... O patrimônio vai ser adquirido no nome dele, geralmente, e ela não vai ter direito a esse patrimônio. Então, o que seria? Ela teria que casar no regime da comunhão, da separação de bens, ter a certeza, comprar todos os bens no nome dela, e ele não vai não poder comprovar nenhuma participação na aquisição desses bens. O que eu acho bem complicado. O que eu sugiro que é a melhor opção seria o regime da comunhão parcial de bens, onde tudo que for adquirido ali na constância do casamento seja partilhado na proporção de 50% para cada cônjuge, e ele faça um testamento para ela, beneficiando. Assim, ela teria 75% do patrimônio. É porque o tal do casamento mudou tanto nesses últimos 100 anos, bem da verdade, 100, 150 anos, porque a gente sabe de casos, por exemplo, eu tenho um caso na família que a mulher casou com 12 anos, ficaram casados uma vida inteira, construíram um patrimônio juntos, entendeu? Ele morreu primeiro, ela viveu 100 anos, entendeu? Então, era um outro tipo de casamento, era um outro tipo de sociedade. Hoje as pessoas casam pensando em dinheiro, praticamente, né? Olhando o que o outro tem ou deixar de ter, não é nem por amor mais. Porque quando você olha para a história da sociedade, o que acontecia? As pessoas casavam, e ali, dentro do casamento, adquiriram bens, exatamente, constituíam o patrimônio. Era assim. Hoje está o inverso. Primeiro as pessoas constituem o patrimônio, resolvem a vida financeira, e depois que elas casam. Então, depois, quando casa, fala, eita, e agora? Eu vou ter que dividir tudo isso que eu conquistei sozinho? Então, por isso que eu acho que o regime da comunhão parcial de bens é um regime justo. É um justo, com certeza. Por quê? Porque esses bens que foram adquiridos antes não entram em eventual partilha de bens, no divórcio, né? Sim. Então, o que é dele, o que é dela, e o que é nosso é nosso. O que acaba, na minha percepção, é o mais justo. Sim. E quando a gente leva para a sucessão aqui, aí a pessoa é herdeira desses bens particulares, esses bens que foram adquiridos antes. Sim. Então, o que acontece? Tive filhos, mas meu marido já tinha casa, já tinha carro, já tinha apartamento, sei lá, já tinham bens antes, eu irei concorrer na herança com os herdeiros. Os outros em partes iguais, no caso. Em partes iguais, eu não sou meeira. No regime da comunhão parcial de bens, eu sou meeira, eu tenho direito à metade. Dos bens particulares, eu não sou meeira, eu sou herdeira, então concorro na mesma igualdade, na mesma proporção com todo mundo. Bacana. Aí eram essas questões que eu vim conversar com vocês. Não, mas muito interessante, coisas que a gente não pensa muitas vezes, e a senhora vive isso toda hora lá dentro do escritório. Né, e tem outra aqui, deixa eu contar aqui para vocês uma situação bem emblemática que teve. O casal divorciou, houve a partilha de bens, foi arbitrado pensão alimentícia, e ali eles fizeram um acordo e foi homologado pelo juiz. Acabou que, com o transcorrer da vida, o casal se reconciliou. Voltaram a morar juntos, moraram por mais 2 anos juntos. Divorciaram. E ali, nesse período que eles estavam morando juntos, como que era o pagamento da pensão alimentícia? Era no dia a dia. O homem pagava os boletos, o homem fazia as compras da casa, enfim, uma rotina normal da casa. E aí eles ficaram juntos nessa fase de reconciliação por 2 anos. Tá. E aí eles resolveram, mais uma vez, pela ruptura conjugal. Sabe o que ela fez, Hamilton? Ela foi lá e cobrou a pensão alimentícia retroativa. Jesus amado. E aí, pode, Hamilton? Eu acho que não, né? Poxa vida, que sacanagem é essa?
Moralmente não, juridicamente sim. É mesmo? Por quê? Porque a única forma de você ter uma pensão alimentícia desobrigada a pagar a pensão alimentícia é por uma ação de exoneração de alimentos. Se os alimentos foram determinados pelo juiz, só o juiz pode exonerar o pagamento desses alimentos. Então, aqui, um recado para os pais, para os pagadores, para as mães também, aquele que paga a pensão alimentícia. Você está pagando de forma direta só por meio de uma ação de exoneração de alimentos para você ficar desobrigado ao pagamento. Porque senão o valor você pode cobrar retroativo. Juros, multa, correção, tudo legalmente. É complicado. Doutora, eu vi um caso agora há pouco tempo na mídia, eu não lembro o que foi, não lembro aonde foi, mas era uma coisa assim: o sujeito tinha falecido, estava muito rico, e tinha uma família constituída e mais umas 2, 3 por fora. Uhum. Tá, ele morreu, aí fizeram o inventário, aquela coisa toda, distribuiu tudo. Passou-se 10 anos, surgiu mais uma família. Né? Passou 10 anos? Mais ou menos. Passou-se um tempo lá. Uhum. Né? Surgiu uma quinta família, vamos dizer. Me parece que essa família estava entrando na justiça para poder refazer isso que foi feito lá atrás, para poder ter parte da herança principal, que já tinha sido partilhada. Isso pode? Existe a possibilidade da sobrepartilha. O que acontece? Quando fica alguém fora do inventário, algum herdeiro fora do inventário, e depois ele pode requerer a sobrepartilha. Só que 10 anos, eu entendo que extrapolou o prazo. Que aí prescreve, né? Extrapolou o prazo. Porque, gente, em 10 anos você não tem mais bem, você já vendeu, você já... Sim, já torrou tudo. Já acabou, já, enfim. É até para a gente ter uma segurança jurídica de que você pode realmente... Eu entendo que 10 anos é o prazo que não cabe mais uma sobrepartilha nessa situação. Mas existe sim essa possibilidade. É porque eu achei estranho, né? Mesmo que seja 1 ano, 2 anos depois... Né? Isso existe muito, Hamilton, na questão de ocultação de patrimônio. Muitas vezes o inventariante até fala, deixou esse, deixou um patrimônio de fora. E depois os herdeiros descobrem que ficou um patrimônio sem o inventário, fora do inventário, então a gente faz a sobrepartilha desse bem. Existe essa possibilidade. Aí, olha só outra questão aqui também emblemática, que eu lembrei que tem mais duas. Recebi uma mãe falando que recebeu uma proposta para trabalhar fora do Brasil. E ela vai deixar os filhos com o pai durante esse período que ela vai ficar fora. 1 ano. Ela vai ficar 1 ano fora do Brasil. Quando voltar, posso buscar meus filhos para permanecer comigo? O que você acha, Milton? Eu acho que sim. Né? Aí é uma questão emblemática. Eu não indico a mãe fazer isso. É mesmo. Porque depois que estabelece o vínculo, estabelece a rotina da criança, para ela pegar essa criança novamente, fica muito difícil. Então, qual que é o ideal? Ela obter uma autorização judicial para os filhos acompanharem ela. Se a intenção for permanecer com os filhos. Entendi. Depois eu não acredito que ela fique. Porque depois é muito tempo distante, né? Muita coisa acontece. E a criança, nesse quesito aqui, Hamilton, qual que é o olhar do judiciário para a criança? Eles estão preocupados com o bem-estar da criança, emocional, o bem-estar. A criança já vai estar adaptada na escola, Sim. A criança já vai estar adaptada naquela comunidade, naquele contexto familiar, já tem aquele sentimento de pertencimento. E a gente sabe que essa mudança de domicílio, essa mudança de família, tudo bem que é a mesma família, mas essa mudança de lar nem sempre é algo imperceptível na nossa vida. Sim, com certeza. Então, o judiciário tem um olhar para o bem-estar da criança, não é do pai nem da mãe. É porque é muito difícil. A gente, como adulto, às vezes você tem um trabalho que te obriga a viajar, por exemplo, muito. Cada dia você está num canto diferente, num hotel diferente, numa cama diferente. Imagine, já é um incômodo para a gente, imagina com a criança. Exatamente. E a gente tem que ter esse olhar para as crianças, trazer esse bem-estar. Aí, olha essa outra questão aqui, ó. Tive minha conta bancária penhorada em virtude da pensão alimentícia atrasada da minha enteada. Pode isso? Eu acho que pode, porque eu já vi algo parecido a respeito, né? Porque como é que chama? Oh, meu Deus. Não é o pai, mas existe um afeto. O que acontece?
Aqui, poder, primeiro, que não podia era estar essa pensão alimentícia atrasada, né, Sim. Hamilton? Começa por aí. E o que eu acho que a gente tem que olhar além. Se esse marido faz isso com a filha, acreditando estar atingindo a ex-companheira, por que não vai fazer com ela também? Sim, com certeza. Ainda mais com a conivência dela, né? É. Porque se ela está se sentindo até injustiçada, ela sabe dessa questão. Sim. Então, mas aqui, respondendo a pergunta, o que acontece? Se o regime de casamento deles for a comunhão parcial de bens, 50% do que está na conta dela é dele, sim. Então pode sim ser penhorado. É mais por essa questão do regime de casamento. Sim. Porque existe a comunicabilidade dos bens, inclusive o que está em conta corrente. Muito bacana. Vivendo e aprendendo, e nada como ter um especialista para ensinar a gente. Então, Obrigado, nessas situações, qual que é o ideal? Ter um advogado da confiança. Sim, com toda certeza. Igual essa história desse homem que vai pagar alimentos retroativo de 2 anos injustamente, porque a gente vê que é uma questão injusta. O que foi? Falta de informação. A falta de informação. A situação fática não sobrepõe uma decisão judicial, sim, muitas vezes. Então, aqui precisa de um advogado para ajuizar uma ação de exoneração de alimentos e resolver de vez essa questão. Não tenha dúvida. Mas muito bacana, doutora. Doutora, deixe os seus contatos, principalmente para as pessoas fazerem mais perguntas para a gente. Isso. O nosso escritório fica em Águas Claras, Rua 9 Norte, Edifício Atlantis Trade Center, sala 1001. Fica ao lado da Estação Arniqueiras. Ok. O WhatsApp é 61999486034. E o Instagram, ADV Mara Carvalho. Show de bola, doutora. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Aguardo a senhora aqui para a gente conversar mais, ter mais assuntos a respeito, que tem muita coisa. Muita! O direito tem muitas nuances que a gente pode trazer para o nosso dia a dia. Com toda certeza. E nada melhor do que uma boa informação, né? Tá preparado para as coisas. Exatamente. Muito Obrigada, obrigado, gente, pelo espaço. Imagina, eu que agradeço a sua presença. Um abraço.